Só relembrando... Eu juro que eu vou tentar ser bem rápido aqui, né, para o debate fluir com mais tranquilidade. Queria agradecer o convite. Eu não estou aqui exatamente na condição de ministério, secretário do Conselho, mas o convite foi feito por uma pessoa militante, companheiro. Eu sou funcionário da Prefeitura também, há muito tempo já, e trabalhei aqui na região, no Centro de São Paulo, da Alex, tudo eu conheço de vidas passadas, né? Esse processo. Então, agradecendo isso, o recado que eu acho que era importante de passar é o seguinte: em primeiro lugar, vocês estão praticamente inaugurando um processo da 15ª que a gente brinca igual vacina, que pegou, né? Quer dizer, no país inteiro, desde a semana passada e essa, estão se iniciando 5.570 conferências municipais, todas elas precedidas de muitas conferências distritais, regionais, enfim, né? São milhares e milhares de conferências num processo que a gente calcula que no mínimo 1 milhão de pessoas vão estar participando desse processo, que onde a Conferência Nacional de Saúde, a toda 15ª também, no Brasil é um pedaço, né, um evento, né, mas a conferência está aqui, agora, sendo instalada, e vocês são meio que precursores dessa história, né? Então, em primeiro lugar, parabéns pela luta, né? E mais do que vocês estarem iniciando esse processo, acho que uma parte aqui, a gente está encontrando companheiros há muito tempo, né, de luta, né? Vocês são os culpados, os responsáveis do que a gente conseguiu construir até agora, desse SUS, né? Então, acho que um primeiro toque que acho que é importante: a gente vive um momento que a história parece que morreu, né? Assim, a gente vive uma espécie de um presente contínuo que a gente enxerga só o imediato, com a internet, com o blog, com isso, com aquilo, com a TV. A gente perde um pouco a percepção da história que a gente carrega nos próprios ombros da gente e a conquista do SUS, porque o SUS é uma super conquista, né, talvez a mais importante conquista de todas as políticas públicas da sociedade brasileira, que custou a todos nós muita luta. Quer dizer, a gente está aqui hoje porque há 30 anos a gente está lutando por isso. Se existe participação social no país, e é a participação social que faz a diferença do SUS de qualquer outro sistema universal público no planeta, aí vocês vão dizer, não, o Canadá, o Reino Unido, a Austrália, não sei aonde tem sistemas públicos. Tem, mas aqui tem uma jabuticaba, uma coisa própria do Brasil, que só tem aqui, que é a participação no controle, que nasceu lá nos anos 70, na Zona Leste aqui de São Paulo, que se espalhou por aqui também, no Tantã, é um processo antigo, também histórico, em outros bairros aqui do pedaço, né, que conseguiram, a partir da sua luta, numa época de muita repressão, numa época pesada, ainda embaixo da ditadura militar, onde você tinha um processo migratório pesadíssimo. O pessoal um pouco mais velho, acho que lembra disso, lembra do Largo da Concórdia, lembra da migração em massa para cá, para essas perifas abandonadas, né, que tinha por aí, sem água, sem esgoto, sem luz, sem creche, sem posto de saúde. Foi da luta popular naquele período, numa época que juntar 3 num canto já era atitude suspeita, né, que nasceu uma organização popular única, que a partir da conquista das unidades de saúde inventou uma coisa que é o Conselho Popular. O que é o Conselho Popular? Eram unidades que, embora conquistadas nessa luta, numa época barra pesada, ficavam também abandonadas. Não tinha médico, não tinha enfermagem, não tinha equipe, não tinha nada, né? E a própria população aprendeu a se organizar e a criar os primeiros conselhos populares e a eleger gente para tomar conta daquele posto. A gente até hoje vai em algumas unidades de periferia e encontra placas assim: esta unidade de saúde é uma conquista do movimento popular de saúde da Zona Leste, enfim, né, de vários lugares. Os gestores, eles foram praticamente forçados a entrar nesses conselhos. A presença do gestor é uma presença conquistada, porque se ele não tivesse dentro desses conselhos,
a coisa não funcionava, porque precisava de informação, precisava de, enfim, né, de autoridade, de poder. Os trabalhadores, eu sou um deles, né, que tem muitos, também não foi fácil a vida para os movimentos populares, porque os trabalhadores ficavam ressabiados com essa história. Que negócio que é esse? Vamos montar agora aqui um conselho para fiscalizar a gente, para ver horário, para ver isso, para ver aquilo. Tem casos, o Roberto Gouveia, que é aquele pedaço também, ele contava que ele foi enxotado a baldes de água quente de unidade de saúde naquela época, né, por equipes. Então, isso que eu estou contando é para dizer o seguinte, assim, a gente parte de um processo de participação que não é uma coisa dada pelo governo, dada pela gestão, não é fruto de uma luta imensa, dura, pesada, onde muitos foram presos, mortos, torturados, né? Onde a gente conseguiu, nessa luta toda, criar uma coisa que só no Sistema Único de Saúde tem, que são os conselhos de saúde. Quando a tal da Lei 8.142, que a gente vive estudando aí nesses cursos que a gente monta, né? Ela foi criada, já tinha conselhos de saúde aqui na cidade de São Paulo há mais de 10 anos. Quer dizer, foi aqui que foi inventada a participação. E a responsabilidade, me parece, de cada uma que está aqui, é de perceber o seguinte: nós somos os herdeiros de uma longa luta, de um sistema de saúde que é um patrimônio do povo brasileiro, com todos os problemas. A gente pode escrever uma lista, escrever um livro dos problemas, das encrencas, das fragilidades, das dificuldades. Agora, esse sistema de saúde, comparado com outros países da América Latina, que a gente tem conversado com o pessoal, países da África, mesmo dos Estados Unidos, que tanta gente acha o máximo, né? Esse sistema nosso, ele é, com todos esses problemas, absolutamente exemplar. E a gente tem que perceber, nesse processo de conferência, o que está em jogo nessa história, né? Primeiro, o SUS é uma conquista de cada um aqui. Cada um aqui é herdeiro dessa história e tem a responsabilidade de colocar esse sistema para frente. Agora, o recado mais importante é o seguinte: esse SUS, essa conquista, ela está em absoluto risco hoje. Riscos de várias naturezas, mas, por exemplo, o risco que está rolando lá na Câmara Federal, que é uma PEC, perdão, não é uma PEC, é uma medida provisória enxertada que acaba com o SUS. É a PEC 451. Ela, teoricamente, ela cria a obrigatoriedade do patrão importar, obriga a ter planos de saúde para os seus funcionários. É um processo que parece, para quem é do movimento sindical antigo, parece uma coisa inócua, né? Mas que faz a gente voltar ao passado, que é antes do INAMPS. Quer dizer, recriar o SUS para os pobres. E para quem tem carteira assinada, não é mais as caixas de aposentadoria, o INAMPS, né? É um plano de saúde privado que vai ser sustentado com dinheiro público. Então a gente volta à época da caridade, da filantropia, da misericórdia, né? Onde quem tem carteira assinada passa a ter um plano privado, uma fonte de lucro dessas empresas, né, parasitas, né, que vivem lucram em cima da doença das pessoas, e vai jogar o SUS para quem? Para quem não tem carteira, para quem está fora do mercado de trabalho, para quem está fora. Aí a gente pensa, não, isso é mais uma bobagem do Eduardo Cunha, mais uma bobagem, né, que está lá. Não é bobagem não, porque esse daí é o sistema que está sendo implantado na Colômbia, é o sistema que está no México, é o sistema que está mesmo nos Estados Unidos para os pobres, é um sistema que no leste da Europa está pegando. Então há riscos, esse é um deles. Vários e vários riscos que estão postos, que extrapolam muito os problemas locais nossos. A gente não pode esquecer deles, o problema aqui, do bairro, da vila, da região, mas a gente não perder de vista nesse processo de conferência um processo, vamos chamar assim, de macro, né? Esse processo mais geral, porque é muito dinheiro que está em jogo. Os Estados Unidos da América, com toda a riqueza deles, a gente viu um estudo no ano de 2000, então já tem 15 anos, tem aqueles gráficos, né, de crescimento, decrescimento, o volume de dinheiro que está investido na saúde, e aí pega os planos privados, seguradoras, hospitais, a indústria, né, da doença que a gente chama,
ela, no ano 2000, o volume de dinheiro que está investido ali ultrapassou, a saúde ultrapassou toda a indústria, todo o dinheiro envolvido na indústria americana. Olha, a indústria americana, vocês têm uma noção do poder, do tamanho, né? Do que ela significa. Ou seja, tem mais capital, tem mais grana, mais dinheiro, mais interesse envolvido na saúde do que na própria indústria lá. Então, o que está em jogo aqui não é uma coisa pequena, num país de 200 milhões de pessoas, né? Com tudo que... com todas. Então, esse é um aspecto que precisa ser tomado em conta e que tem que ficar muito claro. O subfinanciamento, né? Na fala do pessoal se fala do financiamento, ele é absolutamente concreto. Agora, um desafio para vocês é o seguinte: a gente precisa buscar fonte de dinheiro. A saúde é cara, a população está envelhecendo e quanto mais ela envelhecer, mais recurso ela vai gastar, ela vai precisar. E tudo que precisa mais de recurso, né? Então, a busca de fontes é uma coisa importante. Então, nas teses que estão em jogo na conferência, a gente vai ter que começar a discutir isso. O que vocês acham, por exemplo, de taxar grandes fortunas? O que vocês acham dessa grana toda que rola solta de especulação financeira também ser taxada? Que é o que grande parte do mundo está fazendo. Enfim, né? A gente criativamente buscar fonte, não adianta ficar chorando, né? O tal do leite derramado, ficar fazendo, né? A gente precisa de arrumar recursos para a saúde. E uma terceira coisa no financiamento é o seguinte: é evidente o parasitismo do capital privado, das empresas, enfim, né, das OS, das empresas de medicina de grupo, o jeito parasitário que elas usam o SUS. Então, esse mesmo SUS que a gente critica, xinga, que não presta, que isso, que aquilo, é o SUS que vai garantir, vocês sabem disso, né? Tão bem quanto eu, que vai garantir a medicação cara da AIDS, que vai garantir toda a vigilância sanitária, toda a vigilância epidemiológica, todo o controle de doenças, toda a prevenção, toda a promoção, que vai garantir quem está com câncer, quem vai garantir tudo que é caro, que não dá lucro e que não interessa. Então, a busca de uma saída pública, né? A busca de uma saída pública, ela tem que ser uma coisa que, de algum modo, ela tem que estar posta. Eu lembro o prefeito Haddad, tempos atrás, falava da CMTC, né? Acabada há muito tempo, e que o fim dela acabou com qualquer possibilidade de regulação do setor de ônibus por um longo período. Você não tinha nem base para saber custo direito. A CMTC ela servia também para isso. Então, um tempo atrás, no jornal, ele falou isso: por que a gente não recria uma CMTC, mesmo que num começo menor, mas quando eu tenho que fechar uma garagem, quando eu tenho que expulsar uma empresa, quando eu tenho que fazer uma intervenção, eu tenho a capacidade pública imediata de ir tomar conta. Isso pode ser uma saída inicial, não sei, né? Estou aqui colocando propostas, né, coisas que vocês têm que começar a pensar, quer dizer, a busca de uma alternativa pública para o sistema único de saúde, que está absolutamente parasitado, que está absolutamente privatizado, né, pelo país. Isso nasce aqui de São Paulo, nasce particularmente do estado de São Paulo. Eu estou falando aqui como militante e companheiro, não estou falando como, né, pessoa que está em cargo público, né? Eu sou mais um morador antigo do bairro do Pinheiro, sou da Zona Leste, morei muitos anos aqui, trabalhei no Butantã, e estou aqui entre pares e entre companheiros. É nessa condição que eu estou falando. Esse tipo de questão, ela precisa ser, para além das questões locais, ser trabalhada. Então, para finalizar aqui, não esticar muita conversa, quando a gente está bolando essa conferência, essa 15ª na geral, que está aqui acontecendo nesse momento, a gente tentou fazer duas coisas. Primeiro, transformar, e aí vocês têm que ajudar nesse processo, as conferências estaduais, nacionais, municipais. Se a gente deixar rolar do jeito que elas vão rolando desde a 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, elas correm um risco de cansaço, elas correm um risco de esgotamento. Este momento é um momento que pode, são 5.570 conferências que estão rolando no país inteiro agora, nesse período. A energia de mudança, a energia emancipatória que criou o SUS, que está lá atrás, ela tem que ser retomada, e a força dela vai estar nos movimentos sociais, vai estar nos movimentos sindicais, vai estar na luta popular, vai estar na luta nossa aqui.
Então, essa energia ela tem que ser retomada para fazer esse enfrentamento que a gente tem pela frente. O SUS está realmente em risco e há um certo esgotamento. O que a gente precisa fazer para mexer com essas conferências? Primeiro, garantir no país inteiro, aqui em São Paulo acho que está garantido, e vocês vão garantir, que a base social da conferência, ela traga essa força do povo, que a conferência ela tem que tocar a cara do povo brasileiro, não seja uma conferência do outro brinca lá, dos brancos de olhos azuis, das pessoas não é isso, ela tem que ter essa cara. Então, populações desse país, quilombolas, populações indígenas, grupos LGBT, juventude, idosos, portadores de patologia, de deficiência, esses setores sociais a gente está tentando, num processo nacional, incorporar na conferência para tentar não só dar uma cara nova, mas para trazer essas demandas, dar um caráter de base popular para ela. Paridade de gênero. Em 2003, a Conferência Nacional de Saúde que a gente fez, curiosamente, mostrava que entre os gestores eram 2 mulheres para cada homem, entre os trabalhadores pau a pau. A gente sabe que no movimento popular 80% são mulheres, 80, 90, né? Tem mais homens agora, né? Entrando, mas assim, 80% é mulher. Na conferência lá em Brasília eram 2 homens para cada mulher. O que está acontecendo? Isso é machismo, é sexismo, é o marido que não deixa a mulher sair, o que passa? Então, vamos garantir a paridade de gênero nessa conferência, porque isso altera um monte de coisa que já está dada. Então, tem todo esse lado. Segundo, a questão da metodologia. Não dá para fazer uma conferência como foi, vou dar 13ª de exemplo, ou 14ª, que a gente tenha 850 deliberações. E que cada grupo de trabalho vai discutir 1.080 atividades. Se cada proposta em 1.080 for discutida em 1 minuto, lida, discutida, defendida e aprovada 1 minuto para cada uma, isso aí demoraria 18 horas para acabar a conferência. Então, esse método da conferência a gente está tentando na etapa nacional, mas também na estadual. Vocês que vão estar na estadual têm que estar atentos para isso, né? Para que a gente garanta a efetividade da conferência. Ou seja, não dá para colocar no mesmo saco 280 propostas aprovadas, ou 400, ou 850, tudo igual. Desde a importante luta pelas baleias da Baía da Guanabara até a questão do financiamento da carreira, como se tudo isso tivesse a mesma importância. Elas têm, cada uma delas é vital. Agora, numa Conferência Nacional de Saúde, a gente vai ter que ter a capacidade de ter prioridade. Quais as 2, 3, 4, 5 questões prioritárias que o movimento social, que os trabalhadores e que o próprio gestor vão acompanhar para ela ter eficiência, para ela ter efetividade. A gente tem que dar uma cara para isso, preferencialmente de diretriz, de objetivo claro. Claro, exatamente o que a gente quer que aconteça. Então, mexer nesse método começa aqui agora. Meio difícil, né? Pelo vício, pela tradição, né? Mas a gente precisa mexer nisso para que essa 15ª Conferência Nacional de Saúde, que está rolando aqui agora, junto da Conferência Municipal, junto da Conferência Estadual, ela consiga criar um movimento nacional de defesa do SUS, que em última instância, né, o que está se discutindo é a qualidade no tema da conferência, o que a gente está discutindo é o caráter público dela, mas antes de qualquer coisa é o direito à saúde e a renovação do SUS, que a gente criar energia, força viva, política, social, para dar conta de uma nova fase do SUS. Essa conferência ela não vai ser uma conferência igual as outras foram. Uma conferência a mais, que sai com um livrão, depois de um ano que passou a conferência, dita lá um livrão de 1000 e tantas, né? Estou olhando aqui, o Zé, que assistiu já muito conferência com esse livrão, né? Que saiu um ano depois, que não serve para quase nada. A gente tem que ter uma conferência que tenha força política e social, que articule o problema do bairro com o problema nacional. Para encerrar essa história, né? E vocês poderem ir para os grupos e fazer o debate, percebam só o seguinte: há 8 eixos de debate. Um desses eixos, que tem gerado uma certa polêmica, é o eixo que a gente chama de transversal, que todos os grupos, a gente está querendo que na etapa nacional com certeza, mas também na estadual, todos os grupos discutam, que são as reformas
democráticas do Estado. Ou seja, a gente quer discutir a reforma política, a reforma tributária, a reforma judiciária, a reforma dos meios de comunicação. O que tem pegado nesse debate? Tem pegado nesse debate que as pessoas falam, mas isso não tem nada a ver com o SUS. Isso daí, gente, anotem, tem tudo a ver com o SUS. Se a gente está discutindo a questão do financiamento da falta de recursos, é a reforma tributária que pode dar conta disso. Hoje quem paga imposto não é o rico. Então, taxação de grandes heranças, de grandes fortunas, taxação de especulação financeira, taxação... O que a gente tem hoje é um sistema absolutamente regressivo, onde quem paga é o pobre, quem paga são os setores mais baixos da classe média, rico, não paga imposto. Então, isso tem tudo a ver com o SUS. Quando a gente vai falar do judiciário, da reforma do judiciário, tem tudo a ver, porque a judicialização crescente do SUS está arrebentando com a gente. Está arrebentando. Quer dizer, não são mais a luta popular, os movimentos e tal que resolve. Deixa que o Ministério Público resolve. Deixa comigo, deixa com a Justiça, né? Está errado esse processo. E o custo financeiro, inclusive, disso é absolutamente estúpido e cria uma iniquidade. Aqui na igreja, aqui na Avenida Brasil, eu estava com um cartaz pouco tempo atrás perguntando assim: precisa de interferon? Telefone para tal. Quer dizer, você tem empresas, grupos e tal, que ficam fazendo lobby para laboratórios farmacêuticos, fazendo lobby para empresa, fazendo lobby para grupo, e a gente judicializa essas coisas. O custo disso para o SUS são de bilhão, não é na casa de milhões, é na casa de bilhão. E daí vai, né? Cada coisa dessa, como é que aquele Congresso pode colocar em risco o SUS, botando essa PEC 451 para votar, sem que isso passe por um debate popular? E vai. Essa é uma primeira questão. As outras que estão em jogo dizem respeito ao seguinte: a gente tem falado muito da privatização. E eu encerro por aqui. A privatização não passa só pelo S. A privatização ela passa por uma lógica privada, perversa, que atravessa a vida da gente em todos os sentidos. A participação popular está sendo substituída por uma tal, um nome bonito americano, né? Accountability. Assim? O que é essa accountability? Né? É uma coisa que vem do setor privado, onde o papel de vocês, o papel nosso aqui, do movimento social, não é mais definir a política, discutir, ter mecanismo de controle, mas é no final do ano, em cima de um contrato de gestão, do qual vocês não participaram, do qual vocês não escreveram, que vocês não conhecem, apenas assim uma prestação de contas numérica. Foi feito o número de consultas que estava previsto, o doutor que estava lá, não sei quantas horas, o doutor apareceu. Gente, isso daí é um empobrecimento do controle social, uma armadilha que vocês não podem cair nela. A participação do controle social é muito, muito mais do que isso. E ter clareza de propostas para o fortalecimento dos conselhos. Nós somos 80 mil conselheiros municipais no país, com todos os problemas que os conselhos têm, que a gente conhece e reconhece. Quer dizer, se a gente não mexer nisso, que é um verdadeiro tesouro que permite a gente estar aqui nesse sábado juntos, né, apontando as políticas, isso tudo vai para o ralo, nós todos vamos virar farinha. E esse SUS, que custou essa luta toda que eu falei no começo, né, e que é a luta de cada um aqui, ele vai virar farinha, ele vai acabar. Quer dizer, a garantia, a luta pela participação e pelo controle social com clareza de propostas do que a gente quer. A luta pelo financiamento tem que sair do blá 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 e virar uma coisa concreta, quer dizer, da onde que a gente vai buscar recursos, como que a gente vai se mobilizar. As práticas de saúde do jeito que estão hoje estão horrorosas. Onde que está a força para mudar e melhorar e dar essa tal qualidade que o secretário Filipe estava falando ali, que é o tema que a gente pauta aqui, encerrando mesmo. Onde que está essa força? Se a gente conseguiu, as mudanças que conseguiu não foi por conta do gestor, do trabalhador, da boa vontade, do acúmulo. O campo da saúde da mulher, ele só existe porque existe um movimento feminista, porque existe um movimento de mulheres. Isso criou a possibilidade da gente ter a luta hoje contra a violência obstétrica, pelos direitos reprodutivos e por tudo mais. Quem viveu aqui mais no passado e conheceu o hospício, eu trabalhei num, né, sabe o que a gente está falando, do avanço que foi a criação do campo da saúde mental e a luta contra essa psiquiatria, enfim, né, não vou nem adjetivar aqui para não falar palavrão em público que é feio. Né? Então, por que a gente conseguiu criar isso? Porque existia um movimento aqui em São Paulo e no país que se chamava Movimento da Luta Antimanicomial,
que enfrentou isso daí, ou seja, vocês, os movimentos sociais, os trabalhadores são decisivos para a mudança e transformação das práticas de saúde. Só vai ter qualidade se a gente conseguir integrar isso que está acontecendo aqui, a participação, esses grupos, a luta social dentro do processo de construção das próprias práticas. Não vai ser o doutor, não vai ser o secretário, não o ministro que vai inventar um jeito diferente das coisas funcionarem. Então, a presença de vocês, queria saudar cada uma que está aqui. Sem isso daqui, todo mundo aqui, vocês são maravilhosos, porque sem isso a gente teria perdido a esperança. O SUS é a principal política pública em curso nesse país. O SUS é um patrimônio conquistado na luta social do povo brasileiro, que custou muito sofrimento, que custou muito trabalho, que custou muita luta e que está em risco. Cada um aqui sinta nos seus ombros o peso que carrega, porque cada um aqui carrega uma história. Cada um de nós aqui, nesse debate que a gente está fazendo, na municipal e na estadual, tem que se sentir herdeiro de um longo processo de lutas, do qual agora cada um aqui é sujeito. E acho que o espírito geral é o espírito da mudança. Quer dizer, a gente se mobilizar e construir a possibilidade de ter uma energia emancipatória capaz não só de sustentar o SUS, mas de dar um salto nisso, porque a gente hoje é um exemplo dos povos da América Latina com toda dificuldade. A gente é um exemplo dos povos da África, a gente é um exemplo para esse planeta todo. Não é pouco que a gente conseguiu. Então acho que, terminar aqui saudando cada uma, e gente, vamos à luta, que o trem está feio, mas a gente vamos ganhar mais essa parada. Bom, então, obrigado. Muito bem, Palma. Palmas pro Palma.